A paz, irmãos, eu agradeço o convite do presbítero Cristiano de ter me convidado para dirigir hoje o culto de terça-feira. Eu fico imensamente grata e é gostoso a gente estar em convívio com os irmãos. Eu sei que eu estou sentindo e todos estão sentindo muita falta disso, do convívio, de a gente estar com o irmão, estar fazendo visita. É tão gostoso, irmãos, fazermos visita. Isso eu estou sentindo muita, mas muita falta, né? De toda terça-feira a gente saía, ver os rostinhos das nossas irmãs, dos nossos irmãos, e na igreja, no domingo, no culto de quinta. Isso faz muita falta, mas tenho certeza que Deus está no controle de tudo. Deus está conosco, nos fortalecendo a cada momento, né? E eu creio que o Senhor terá o momento certo, que não é o nosso momento. Eu tenho certeza que dentro em breve nós estaremos louvando ao Senhor, congratulando, agradecendo e abraçando os irmãos. Eu tenho certeza que logo em breve Deus estará cessando, pondo um cessar, né, nessa pandemia. E agora, para iniciarmos o nosso culto, nós vamos ler no Salmos 7, versículo 17, que diz assim: eu, porém, renderei graças ao Senhor, segundo a sua justiça. Então, nós temos que render graças, não reclamar, procurar agradecer ao Senhor por tudo, né? Hoje eu estou feliz porque há poucos dias, aqui no meu bairro, tem um posto de saúde e um pessoal assim que está sempre com a gente. As agentes de saúde sempre vêm visitar a gente. E há poucos dias ela me ligou dizendo que eles estavam fazendo uma pesquisa para ver se tinha muita gente infectado, né? E eu tinha sido sorteada se eu poderia fazer o teste. E eles vieram até a minha casa e fizeram o teste de Covid, o teste sorológico, e hoje à tarde eles ligaram para mim dizendo que meu teste tinha dado negativo, pedindo para mim eu continuar me cuidando, né, e continuar seguindo as regras. Então eu tenho seguido. Então eu pedi ao nosso Deus que Ele esteja nos segurando pela mão e que a gente possa realmente aprender a nos cuidar, não ficar andando, não ficar deixando de usar as máscaras, não ficar em aglomeração, né? Então vamos pedir a Deus. E foi muito bom. Eu agradeci a Deus na hora que eu recebi o resultado. Eu dei glórias a Deus. Mas é bom a gente dar glórias em todos os momentos, né? E dar graças em todos os momentos. Senhor meu Deus, eu te agradeço, Pai, porque nós temos a oportunidade de ser seus filhos. Obrigada, Senhor, pelo dia de hoje, Senhor. Obrigada pela proteção que o Senhor tem nos dado. Que nós possamos, Senhor, hoje aprender um pouco mais a Tua palavra, Pai. Que nós possamos estudar e compreender, Senhor, o Teu amor em nossas vidas. Que nós possamos, Senhor, estar sempre perseverantes, Senhor, na Tua palavra e confiar, Senhor, em Ti. Protege-nos, Senhor, de todo mal e que a sua igreja possa permanecer unida, ó Pai. Obrigada por tudo, nos dá uma noite de paz. É isso que eu te agradeço, em nome de Jesus, amém. Nós vamos abrir a Bíblia no Salmo 118, versículo 24. Ele diz assim: este é o dia que o Senhor fez, regozijemos e alegremos-nos nele. Então é neste versículo que a gente vai meditar e a nossa palavra vai ser sobre gratidão.
nós vamos ler em outros versículos que falam de ações de graças, que fala de gratidão, né? Então, a gratidão é um sentimento que devemos cultivar dentro de nós a todo instante. Ele surge naturalmente nos momentos felizes. É muito fácil a gente ser grato nos momentos de felicidade, nos momentos que a gente está alegre. É muito fácil, irmãos, mas é muito difícil nos momentos de dificuldade, de tristeza. É difícil lembrarmos deste sentimento. No momento que nós estamos passando por uma dificuldade, por um desemprego, por uma perda de um ente querido, por uma separação, é muito difícil. Então, devemos ser gratos a Deus, entender que a vida é um dom divino. Acabamos de ler que a gente deve agradecer, alegrar e regozijar logo de manhã quando acordamos, né? Quando nós acordamos, a gente deve, em vez de reclamar, agradecer. Eu, com um problema de saúde, de reumatismo, geralmente eu levanto travada. Não consigo andar direito, não consigo fechar e abrir minhas mãos, mas eu procuro, na hora que eu levanto, já acordar e falar: este é um novo dia, este é um novo dia que o Senhor nos fez. E na nossa oração matutina, quando a gente vai tomar o nosso café, eu e o Clóvis, a gente agradece todos os dias pelo dom da vida, por a gente ter podido levantar, por a gente ter podido acordar e alegrar no Senhor, né? Então, a gente tem que estar agradecendo, a gente tem que lembrar que somos afortunados por ter uma família, por ter um abrigo, por ter alimento. Ser grata a Deus é aceitar as bênçãos e também os obstáculos com o coração aberto. Às vezes a gente assiste alguma reportagem e vê pessoas que moram na rua, nesse frio, quantas pessoas debaixo de marquises, debaixo de viadutos, quase sem um cobertor. E nesse momento a gente sabe o quanto é gostoso, quanto é importante a gente ter um cobertorzinho, a gente ter um cobertor, ter mais de um para estar nos cobrindo, né? E aí a gente pensa como esse pessoal deve estar sofrendo, né? Então a gente deve estar sempre agradecendo a Deus, sendo grato, de coração aberto, né? Pelas coisas que nos acontecem, tem dia que a gente acorda, parece que nada dá certo, mas temos que agradecer. Sabemos que o tempo de Deus não é nosso tempo. Ser grato a Deus e ter certeza de que Ele estará cuidando de nós e fazendo o melhor para nós. Às vezes, queremos que Deus nos responda logo. Às vezes, nós queremos pedir e já receber a bênção. E às vezes o Senhor fala assim: não. O Senhor fala: espere. Ou o Senhor diz sim. Há poucos dias eu estava conversando com o Clóvis e ele falou assim: a gente estava tentando vender o apartamento por ser muito grande, por ser muito dispendioso, condomínio, tudo caro, então a gente queria ir para um menor. E o Clóvis falou assim há poucos dias: se a gente não vender o apartamento na época que estava normal, imagine agora em pandemia a gente vender apartamento. Mas Deus, eu falei para ele assim: Cló, o Senhor abre porta onde não tem porta. E eu tenho certeza que o Senhor vai fazer.
eu tenho certeza que Deus vai concretizar a venda do apartamento, né? Em janeiro, minha filha queria um apartamento para morar aqui junto com a gente. Não no mesmo apartamento, queria um apartamento para morar no mesmo condomínio. E ela falou, em janeiro tive vendo, ela teve vendo, e os aluguéis bem caros. Agora, a pandemia, ela falou, mãe, não conseguiu nada? Eu falei, eu vou ligar. Liguei para uma corretora. No mesmo dia, ela falou, dona Júlia, tem 3 apartamentos aqui. E eu pedi o tipo de apartamento que ela queria. Ela falou, tem 3 apartamentos. Eu dei o contato da Juliana, do Robson, para a corretora já entrou em contato e já, no mesmo dia, alugaram o apartamento, né? E eu fiquei assim, grata, falei, o Senhor faz tudo na hora certa.
E o preço bem acessível do preço que era em janeiro, bem mais baixo, né? Então agradeci a Deus por isso, né? Agradeci a Deus porque minha filha se casou agora no mês de julho, né? O segundo casamento, teve a tristeza do primeiro, da separação do primeiro casamento, mas graças a Deus está tudo bem, ela está bem, e isso é motivo para dar graças. E quando ela separou, será que foi motivo para dar graças? Será que eu dei graças? Mas a gente tem que dar graças em todos os momentos. No Salmo 7, versículo 17, diz assim, irmãos: eu, porém, renderei graças ao Senhor segundo a sua justiça. Então, temos que dar graças, temos que agradecer. Eu li esse versículo no início, na abertura. Eu li esse versículo em Salmos 7, 17. Em Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses 5, versículo 16 ao 18, fala assim, ó: orai sem cessar, regozijai-vos sempre, e em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para conosco. Orar sem cessar. Em todo momento devemos estar orando, fazendo dos nossos afazeres, e temos que estar orando. Em pensamento, conversando com Deus, eu procuro estar sempre conversando com Deus, falando: Senhor, eu tenho este momento para estar conversando contigo aqui, depois que eu faço minha devocional de manhã. Mas sempre eu estou conversando com Deus, falando com Deus os meus problemas, falando ao Senhor das decisões que temos a tomar, se Ele aprova ou não aprova, falando com Deus das dificuldades que estão surgindo, se Ele aprova, se Ele nos ajuda, se Ele nos fortalece, falando com Deus em todo o tempo. Aí fala que a gente deve nos regozijar, nos alegrar com as vitórias dos nossos irmãos, nos alegrar com as nossas vitórias, nos alegrar quando acontece qualquer coisa, está nos alegrando, regozijando. E também devemos estar orando e intercedendo pela vida dos nossos irmãos. Eu procuro sempre estar orando pela vida de um irmão e de outro. E eu não sei se acontece com os irmãos, mas comigo acontece de estar fazendo alguma coisa e aparece uma irmã assim na minha mente. Aí eu vou orar por ela. Eu vou falar: Senhor, a irmã está passando por alguma dificuldade, algum problema, alguma coisa acontecendo, mas aparece aquela minha irmã na minha mente. Às vezes aparece mais de uma vez. E eu vou orar pela irmã. Então, a gente tem que estar dando graças em tudo. Fala, dar graças em tudo, irmãos. É complicado dar graças nas dificuldades, no luto, na doença, numa separação, em qualquer outro tipo de problema. É difícil a gente dar graças. Mas a palavra diz assim, que essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Então, essa é a vontade de Deus, que a gente dê graças em tudo. Eu lembro que uma certa vez eu estava fazendo uma visita e o telefone tocou o telefone da pessoa, porque naquela época não existia celular. E a pessoa falou: Júlia, é para você. Porque geralmente quando eu saía, eu passava com quem estava em casa, onde eu estava, e passava o número do telefone. E eu estava fazendo uma visita. E a pessoa falou assim para mim: Ju, aconteceu um acidente aqui. Eu falei: um acidente? Ela falou: E eu estava exatamente falando nesse versículo, em tudo dai graças.
Eu falei, que acidente? Ela falou, eu pus uma panela de óleo no fogo e fui ao telefone, fiquei no telefone, quando eu voltei tinha um fogo enorme na panela de óleo e eu coloquei em cima da pia e pegou fogo na cortina. Eu fiquei quieta e falei, depois a gente conversa, tá bom? E voltei para o culto e agradeci a Deus. Orei naquele momento e agradeci a Deus, porque coisas piores não tinham acontecido. A Bíblia nos ensina, em vários momentos, nos incentiva a dar graças e louvar ao nome do Senhor. Precisamos aprender todos os dias a iniciar com agradecimento. Em 1 Crônicas 16, do 8 ao 10, fala assim: rendei graças ao Senhor, invocai o seu nome, fazei conhecido entre os povos os seus feitos. Cantai-lhes salmos, narrai todas as suas maravilhas. Gloriai-vos no seu santo nome, alegrai-vos o coração dos que buscam o Senhor. Buscai o Senhor e o seu poder, buscai perpetuamente a sua presença. Então, eu li um versículo a mais, mas a gente tem que estar rendendo graças ao Senhor, louvando ao Senhor. Aprendi agora na pandemia a ouvir louvores. Então, eu fico ouvindo louvores, eu fico ouvindo mensagens, eu fico buscando toda hora, o dia inteiro ouvindo louvores. Eu gosto muito de hinos antigos, então eu fico ouvindo, cantando junto os hinos. E às vezes eu fico conversando em voz alta. Aí o Cláudio, com quem você está conversando? Eu falo, comigo mesmo. Então eu falo para mim mesmo, Júlia, eu falo para o Clóvis, eu converso com a Júlia, comigo mesmo e com Deus. Então, às vezes eu fico conversando, Júlia, você não pode fazer isso. Júlia, você não pode fazer isso. E converso com Deus também. Então eu falo para mim, Júlia, você tem que orar mais, você tem que buscar mais, você tem que ter mais fé, você tem que interceder mais. Então, eu fico me corrigindo, irmãos, e procurando agradecer, dar graças, porque quando a gente percebe, a gente já está reclamando de alguma coisa. Então, eu tenho aprendido nesses dias a frear um pouco, pôr o pé no freio, de não reclamar. Porque antes a gente saía, ia para lá, ia para cá, eu ia fazer visita dia de terça, eu ia na minha irmã. Hoje, estou limitada, eu não posso. Então, eu tenho conversado com Deus, eu tenho conversado comigo mesmo, eu tenho feito muito artesanato e agradecido a Deus por tudo que Ele tem colocado em minhas mãos. Em 1 Timóteo, versículo 17, fala assim, irmãos. 1 Timóteo, versículo 17. Assim, ao Rei eterno, imortal e visível, Deus, o único, em honra e glória pelos séculos dos séculos. Então, a esse Deus devemos dar glórias, a esse Deus devemos agradecer, a esse Deus devemos estar a cada momento falando com Ele e agradecendo, porque nosso Deus é fiel, fiel para conosco. Eu tive pesquisando, nós temos na Bíblia 75 versículos que fala de graças, de louvor e de nos alegrarmos no Senhor. Devemos agradecer pela vida, durante o nosso dia, bendizer o nome do Senhor, o nome do nosso Deus Pai, dar glórias devidas ao nome de Jesus. Saber que temos o nosso Deus como nosso Pai, um Pai maravilhoso, piedoso, compassivo e justo. No Salmo 150, fala assim. Salmo 150, versículo 6. Todo ser que respire, louve ao Senhor. Aleluia.
Então, devemos estar sempre louvando a Deus. Penso assim, nós temos que estar dando o nosso exemplo. Nós temos que... já pensou, sairmos e alguém falar assim, não quero ser crente como a Júlia. Eu vou ficar muito triste. Então, eu me podo, eu procuro da minha boca aqui, irmãos, não sai uma palavra feia. Não sai. Eu penso 1, 2, 3 vezes antes de dirigir qualquer palavra, porque não sai palavras feias. Um crente que fala palavras feias, palavras que desagradam ao Senhor, tem que repensar. Mas eu estava nervoso. Nós temos que repensar, porque isso desagrada ao Senhor, ao coração de Deus, né? Então, não vamos entristecer ao nosso Deus, vamos agradecer, agradecer, agradecer a todo momento, agradecer porque o Senhor tem nos segurado pela mão, o Senhor tem nos fortalecido, o Senhor tem revigorado nossas forças. Então, é o momento de dar graças, mesmo nessa dificuldade, é o momento de dar graças ao Senhor. Pedir a misericórdia do Senhor e suplicar o seu poder. Em 1 Crônicas, de novo, versículo 16, capítulo 16, versículo 34 e 36, fala assim: render graças ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. E dizeis, salva-nos, ó Deus, da nossa salvação. Ajuda-nos, ajunta-nos e livra-nos das nações, para que rendemos graças ao santo nome e nos gloriemos no teu louvor. Bendito seja o Senhor de Israel, desde a eternidade até a eternidade. Então, o que nós temos que fazer? Dar graças em todo momento. Então, estamos aqui encerrando. Essa é a palavra que veio ao meu coração, de agradecimento a Deus. Amém, irmãos. Graça e paz, igreja. Nesse momento nós temos a oportunidade de interceder um pelos outros. Esse culto está sendo gravado, mas a gente sabe que o nosso Deus conhece de todas as coisas, Ele sabe quais são as nossas intenções e sabe quais são as nossas necessidades, não é verdade? Feche seus olhos, vamos orar então nesse momento. Senhor Deus e Pai, nós somos gratos por esse culto, ó Pai. Nós somos gratos, pois o Senhor nos trouxe a palavra, ó Pai. O Senhor nos alimentou, ó Pai. O Senhor falou aos nossos corações, ó Deus. E nós, nesse momento, ó Pai, nos colocamos diante de Ti para interceder, ó Deus. São momentos difíceis, ó Pai, são dias duros, ó Pai. Dias em que as pessoas têm perdido pessoas que amam, ó Pai. Que muitas famílias estão em luto, ó Deus. Que muitas pessoas estão doentes, ó Pai. E que muitas pessoas, ó Pai, têm passado por dificuldades emocionais, dificuldades financeiras, ó Pai. E que nós nos achegamos a Ti, ó Deus, pois não temos outra pessoa, ó Pai. Não temos a quem recorrer senão a Ti, ó Pai. Nós nos colocamos diante de Ti, ó Pai, de forma humilde, ó Pai, reconhecendo, ó Pai, a Sua soberania sobre nossas vidas, ó Pai, reconhecendo, ó Pai, que a Sua vontade, ó Pai, é sobre todas as coisas e sobre todos, ó Pai. Por isso, ó Deus, nós pedimos, ó Pai, que o Senhor esteja ouvindo as nossas súplicas, ó Pai, ouvindo o clamor da sua igreja, ó Pai, ouvindo, ó Pai, o clamor do seu povo, ó Pai, e conforme a sua vontade, ó Deus, esteja atendendo, ó Pai, esteja trazendo, ó Pai, o consolo aos corações, ó Pai, a cura, ó Pai, abrindo portas de emprego, ó Deus,
trazendo, ó Pai, o entendimento, ó Pai, para que as emoções, ó Pai, para que as dificuldades, ó Pai, estejam firmadas, ó Pai, para que os nossos problemas, ó Pai, sejam colocados diante de Ti, ó Pai, pois nós sabemos que a Sua vontade, ela é soberana, ó Pai, e que o melhor para nós, ó Pai, o Senhor tem já preparado, ó Deus. Cuida de cada vida, ó Pai, cuida das famílias, ó Pai, é o que nós te pedimos, ó Deus, no nome de Jesus. Cuida da sua igreja, ó Pai, cuida de cada membro, ó Pai, desse momento de solidão, desse momento de distância, ó Pai, dê consolo aos corações, ó Pai, é o que nós te pedimos, no nome do seu Filho Jesus. Amém. Nós vamos agora estar encerrando o nosso culto e pedindo ao pastor que impetre a bênção neste momento. Ore, impetre a bênção. Amém. Graça e paz, irmãos. Já fomos abençoados pela palavra de Deus. E agora eu quero compartilhar com os irmãos ainda um texto bíblico que se encontra em Salmos, capítulo 99. Leremos os versículos 1 e 2. Diz assim a palavra do Senhor. O Senhor reina, tremam os povos. Ele está entronizado acima dos querubins. Abale-se a terra. O Senhor é grande rei em Sião, sobremodo elevado acima de todos os povos. Aleluia. Dizer que o Senhor reina é também dizer que Ele é rei. E dizer que Ele é rei é dizer que Ele está no controle de todas as coisas, de todas as situações. Vamos orar? Querido Senhor, nós te agradecemos, meu Pai, pela palavra que nos alimentou. Muito obrigado, Senhor. Senhor, continua abençoando a vida da Tua serva, para que ela possa continuar também proclamando a Tua palavra sempre, Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus agora, nós te louvamos e te agradecemos por esta oportunidade maravilhosa de cultuar o teu nome, Senhor. Abençoa, Senhor, todos os lares que receberam e que receberão esta palavra, Senhor. Em nome de Jesus é que nós clamamos, é que nós oramos e pedimos, Senhor, por socorro, pedimos, Senhor, por auxílio, pedimos, Senhor, pela Tua maravilhosa graça nas nossas vidas e nos nossos lares. Em nome de Jesus é que oramos e te agradecemos. Amém, Senhor. Receber a bênção. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja com todos nós e com todo o povo de Deus que está espalhado sobre a face da terra, hoje e para todo sempre. Amém. Beijo a todos, um forte abraço, tchau, até o nosso próximo encontro. Agradecer pelo bem que fizeste a mim, não merecedor, mas provaste teu amor sem fim. As vozes de milhões de não expressam minha gratidão. Tudo que sou e o que almejo ser, eu agradeço a Ti. A Deus seja a glória,
seja glória a Deus, seja glória pelas bênçãos sem fim, com seu sangue lavou-me, seu poder restaurou-me a Deus, seja glória para sempre. Amém. Quero viver só pra ti, tua vontade obedecer. E se o aplauso eu receber, no Calvário irei me gloriar. Com seu sangue lavou-me, seu poder restaurou-me a Deus, seja glória para sempre. Amém. Quero viver só pra ti.